Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Portovedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior. Sejam bem-vindos a mais um Politicando, na radiotransforma.net, no YouTube, no Facebook e noutras redes sociais. Repito o meu pedido de sempre para subscreverem no YouTube o canal da radiotransforma.net, o canal do Politicando, e é importante que o façam no YouTube, porque no Facebook não tem a mesma valia. Ora, estamos novamente no Politicando para falar da política portuguesa para começar. E vamos procurar falar, embora com brevidade, que já começámos o programa mais tarde do que devíamos, da entrevista que está a causar grande celeuma do Ventura na TVI, com o Miguel Sousa Tavares. Mário, o que é que tu tens a dizer com brevidade dessa entrevista? Sim, muito brevemente, o que poderei dizer, com um olá a todos, é que fiquei completamente desiludido com a prestação do Miguel Sousa Tavares. Não estava preparado, ao invés de interrogar o seu entrevistado acerca das eleições presidenciais, deu-lhe o palco todo para ele propagandear as suas ideias como se estivéssemos prestes a ter uma eleição para a Assembleia da República e, consequentemente, para Primeiro-Ministro. Depois, deixou de lhe perguntar qual era, digamos, o impacto económico que as medidas que ele propõe, com toda aquela panóplia de disparates, no meu entender, relativamente ao IMI, ao desaparecimento do IMI, às alterações no IRS e no IRC, não lhe perguntou com o que é que contava de receitas para financiar o Serviço Nacional de Saúde, o ensino, a justiça, etc. Portanto, estendeu-lhe uma passadeira vermelha para que ele espraiasse todo o seu populismo, em que ele de facto é mestre, digamos, a entrevista acabou por ser uma autoestrada para o Dr. Ventura. Foi isto que eu achei e lamentavelmente penso que o Dr. Miguel Sousa Tavares esteve muito, muito fraco e, portanto, o interveniente acabou por brilhar sem que todo o seu populismo fosse minimamente beliscado pelo entrevistador. Zé Afonso, tu tens a mesma opinião? Porque é que achas que o Miguel Sousa Tavares não terá perguntado ao Ventura se ele queria acabar com o Serviço Nacional de Saúde, se ele queria acabar com o ensino público, se ele queria acabar com a justiça, porque ao acabar com alguns impostos e ao baixar alguns impostos, muita coisa que teria de ser cortada. Em que é que ele cortava? Antes de mais, boa tarde, Henrique, boa tarde, Mário, boa tarde, Lígia, e ao nosso estimado público. A tua pergunta, Henrique, está a incorrer no risco que o Mário está a ir patinar para o campo que o Mário já muito bem identificou. Hoje começamos com uma coincidência. Aliás, passo aqui eu vi a entrevista conjuntamente com o Mário
e não sei se é por isso, mas na altura trocámos algumas impressões que estamos de acordo. O Miguel Sousa Tavares esteve mal, e esteve mal exatamente por isso. A pergunta que me estás a fazer é, estás a partir do pressuposto que estás a entrevistar um candidato a primeiro-ministro. Ele é candidato, tanto quanto se sabe, se não mudar de opinião, entretanto, a Presidente da República. Para já é isso. E, portanto, enquanto candidato a Presidente da República, pode ter umas ideias, tem que ter umas ideias, mas não terá nunca esse papel executivo e, portanto, não precisa de ir ao cêntimo, nem de estar a enumerar medidas tão executivas ao cêntimo. Devia ser, antes, alguém que fosse uma figura da nação, respeitada, que unisse a nação, portanto, não foi nada disso que nós assistimos. Aliás, eu acho que o Miguel Sousa Tavares deixou de dizer tudo o que queria e lhe apetecia, e portanto, foi uma entrevista que não dignificou nem sobretudo não dignifica, se era isso que se queria. Por vezes queixamos-nos muito da abstenção, e esta foi uma entrevista claramente a trabalhar para a abstenção nas eleições presidenciais, porque nós não ficámos com uma ideia do que seria o André Ventura chefe de Estado no regime semipresidencialista que nós vivemos em Portugal se fosse Presidente da República, não é deputado da Nação, ou Primeiro-Ministro, ou Vice-Primeiro-Ministro, ou lá o que seja. O André Ventura, se fosse Presidente da República, teria que nos dizer como é que se comportaria nesse papel. Zero. Não ficámos a saber de nada. E, portanto, desse ponto de vista, foi um momento perdido, foi um péssimo momento de jornalismo e de televisão em Portugal. Aquela história dos pretos, se ele alguma vez tinha sido amigo de um preto, ou era amigo de um preto. Essa história, todos nós temos redes sociais, as redes sociais estão a espelhar o que é que isso valeu. É a chacota geral do país. E, portanto, toda a gente anda a gozar com o Miguel Sousa Tavares, transformou-se no bobo da corte esta semana. Portanto, vamos ver como é que corre a próxima entrevista. Não sei se é a Marisa Matias, mas já há aí umas piadas sobre o assunto. De mau gosto, aliás, diga-se. E, portanto, não deve ser o João Ferreira, pressuponho que seja o João Ferreira. Seja quem for, eu acho que o Miguel Sousa Tavares terá que arrepiar caminho e mudar o perfil destas entrevistas. Se for por Lígia. Pois eu parece-me que a entrevista com Miguel Sousa Tavares, quer dizer, eu realmente não vi a entrevista com nenhum de vós, mas estou completamente de acordo. O Miguel Sousa Tavares não esteve nada bem, porque efetivamente não se centrou no papel que André Ventura poderia ter caso fosse eleito, oxalá nunca seja, e portanto não se centrou nesse papel e então não ficámos a perceber como é que ele entende o seu papel. O que ficámos a perceber foi aquela... O que ficámos a ouvir foi aquela série de soundbites que ele normalmente nos habitua, pronto, e os soundbites eu destacaria do que ele disse, que os ciganos, os desfavorecidos e os excluídos são subsidiodependentes que não trabalham e preferem viver à conta do Estado. Eles é que se excluem, não são excluídos. Ora, portanto, eu gostava só de destacar esta frase, porque acho que esta frase é paradigmática. E neste momento, André Ventura, para ser efetivamente coerente, André Ventura constituiu-se na obrigação de até 24 de janeiro arranjar emprego para esta gente toda. E depois verificarmos quem é que são as pessoas que efetivamente não querem trabalhar. Portanto, ficamos à espera. Em 24 de janeiro, que são as eleições, ainda tem tempo, uma vez que é assim fácil, arranjar emprego para os tais excluídos, desfavorecidos, etc., e ciganos. Os preguiçosos. Depois, os tais preguiçosos, e portanto vamos ver como é que ele consegue fazer isso. Estou à espera. Henrique, deixe-me só dizer, eu hoje de manhã ocorreu-me um pensamento, vou partilhar aqui convosco. Eu acho que esta coisa dos ciganos do André Ventura deve ser alguma relação não correspondida ou não permitida, tem ali alguma carga psicológica que eu não percebo, mas acho que é absolutamente obsessiva, desproporcionada face à percentagem de população portuguesa. São 50 mil, não é? Cigana, e acho que a longo prazo, a médio prazo, se vai virar contra o próprio André Ventura. Acho que o populismo também tem limites
E não é em Portugal, os ciganos não são um problema principal de Portugal. Hoje diz, muitos deles são pessoas que pagam impostos, que trabalham nas feiras, têm outros empregos, até já hoje licenciados. E não percebo, de facto, só um amor mal correspondido, não permitido, alguma coisa assim transcendente, que transcende ao racional, à partida. Estou de acordo. Olha, Não é mas a óbvio, verdade... não meterem-se à alha, mas a vez, vamos, porque eu não vamos percebo, também- É uma possibilidade. É uma possibilidade para a Lígia investigar. A multa Exatamente. que ele apanhou lá por causa daquela publicação, eu dei comigo a pensar, este homem, há aqui qualquer coisa que nos transcende esta coisa dos ciganos, pá, não percebo. Olha, mas agora saltamos então, Zé Afonso, saltamos dos ciganos para o Rui Rio, e para a entrevista ao Rui Rio, e para o abraço, que afinal de contas ele deu, disse que não se encontraram pessoalmente, mas enviaram umas mensagens, coisa assim. O que é que tu achas desta conversa, da negação de um compromisso e da negação de conversações com o Ventura? Desculpem lá, eu acho primeiro que a entrevista do Dr. Rui Rio, ao contrário, foi muito bem conduzida. Acho que o Dr. Rui Rio esteve bem globalmente. Percebo o vosso ponto e o caráter da pergunta, mas acho que o Dr. Rui Rio esteve de facto bastante bem preparado, respondeu às perguntas mais incómodas com enorme serenidade, repetiu aquilo que aliás eu já aqui tinha dito. Eu, de facto, os 4 pontos do acordo não me chocam nada, e acho que o Dr. Rui Rio teve o condão, como eu já aqui tinha dito, de demonstrar mais uma vez que é um excelente negociador, pôs o André Ventura no seu sítio e que vai colocar o André Ventura no seu sítio. E eu conheço relativamente bem o Dr. Rui Rio, não tenho dúvidas que o fará. Aliás, acho curioso, e ele não fala por acaso, o Dr. Rui Rio é uma pessoa que não fala nada por acaso e que medita muito sobre aquilo que diz. E se repararem, ele pôs a hipótese do Chega daqui a 2 anos não existir. E se ele diz isto, eu acho que não é à toa, e não é por acaso. Reparem que já lhe ditaram não sei quantas sentenças, e o Dr. Rui Rio anda há 30 ou 40 anos na política, ganhou sempre que lhe diziam que não ganhava, como foi o caso do Porto, depois disseram que não era reeleito, foi, e acho que ainda hoje continuaria a ser. Já o tentaram tirar do PSD, ele continua lá, e eu confesso, quando estive na Câmara do Porto, dizia muitas vezes para quem comigo privava que ele um dia seria primeiro-ministro. E de facto eu acho que vai ser. E se calhar mais rápido do que as pessoas pensam. E portanto eu diria que o Dr. Rui Rio esteve muito bem, colocou o André Ventura no seu devido lugar e é o homem para o colocar no seu devido lugar. E eu acho que todos nós andamos a dar publicidade a mais ao André Ventura. E, portanto, acho que devemos dar menos publicidade ao André Ventura e ao Chega, e ele neste momento vale 1 e tal %. Nas próximas eleições vamos ver quanto é que vale. Se calhar não vai valer tanto quanto é que as pessoas pensam. Terá contudo, poderá ter o André Ventura e o Chega poderão ter um efeito benéfico à direita, que é estarem buscados descontentes, até como disse o Dr. Rui Rio, ou se calhar até à esquerda, ao PC e ao Bloco, e muitos abstencionistas. Ele terá a somar à direita pessoas que já não votavam há muitos anos. Esse se calhar é o grande contributo que ele está a dar para o centro-direita, se calhar numas próximas eleições poder vencer. Mas não me parece que o André Ventura, a longo prazo ou a médio prazo, ou o Chega, sejam muito daquilo que hoje se pensa que vão ser. Eu não acredito que no longo prazo os projetos sem consistência ideológica, sem substrato, sem serem agregadores, porque no fundo aquilo agrega descontentes e um voto de protesto, é um voto de protesto, mas não é nada absolutamente sólido. Aliás, como se viu na entrevista que há pouco comentávamos, aquilo é tudo colado a custo, como se costuma dizer, e não há ali um pensamento sólido, estruturado sobre nada. Isso mais tarde ou mais cedo as pessoas vão acabar por perceber,
E vão deixar de se encantar por aquele voto de protesto tão idílico. E depois, aliás, já começaram a ver que o André Ventura se calhar não é tão diferente dos outros. À primeira oportunidade já se encostou ao poder e vai continuar a encostar. Aliás, e portanto não acredito que seja um perigo Estás tão... conquistado. Lígia, achas que que não houve abraço do Rui Rio ao André Ventura, ou se houve abraço, que esse abraço não tem quaisquer consequências, ou que vai ter como consequência, como diz José Afonso, uma diminuição da importância do Ventura? Houve abraço e o Rui Rio não pode negar isso. Eu acho que o José Afonso parece-me já estar conquistado pelo André Ventura. Epá, pronto. Não faço o meu Está quase. Ou então pelo Rui Rio também, não é? Pronto. Não, por Rui Rio já está. É uma pessoa que eu estimo, o Dr. Rui Rio é uma pessoa que eu estimo muito. Pronto, eu da minha parte é assim, não estou conquistada por nenhum deles, acho que Rui Rio esteve muito mal na entrevista, muito mal, meteu os pés pelas mãos desde o início, a certa altura tive até uma certa vergonha alheia, sinceramente. Isto estou-me a referir principalmente ao início da entrevista, em que ele meteu os pés pelas mãos sobre a legitimidade das maiorias parlamentares. Portanto, embora tenha sempre dito, e continuou e aliás os entrevistadores referiram-lhe isso, embora tenha sempre dito que governa quem ganha, ele acha que agora já não governa quem ganha, portanto governa quem consegue construir uma maioria parlamentar. Depois, meteu os pés pelas mãos também sobre o acordo com o Chega. O acordo com o Chega, o PS acha que o PS não deve governar com a extrema-esquerda. Mas ele próprio diz que ele próprio não governaria, apenas, portanto, aceita que o orçamento seja aprovado tanto por partidos da que ele diz ser extrema-esquerda, como o PCP e o Bloco de Esquerda, isto são palavras dele, como aceita que também o orçamento dele venha a ser viabilizado por André Ventura. Portanto, ou seja, na verdade, ele mete os pés pelas mãos em tudo, porque o que ele critica no PS é que efetivamente o PS tenha, segundo ele, governado com a extrema-esquerda. Mas, pelos vistos, ele está disposto a fazer exatamente a mesma coisa. Portanto, Rui Rio não disse nada que fosse, acho eu, consistente. Desde o início da entrevista, pareceu-me que, enfim, está disposto, em qualquer circunstância, a prescindir dos seus princípios e a prescindir da sua palavra para poder governar, para poder ter uma maioria, e isto não é um bom princípio. Para quem dizia que vinha dar um banho de ética, foi efetivamente uma grande banhada, isto. Olha, Mário, então, o que é que tu achas? Afinal de contas, o Rui Rio já está a ser acusado aí por gente do PSD. O que é que achas? Foi efetivamente um acordo que atraiçou os princípios do PSD ou não? Eu disso não tenho dúvidas nenhumas. É um acordo em que vale tudo para retirar o PS do poder. Tudo vale, nem que seja necessário unir-se à extrema-direita. E como é que... Também se uniu à extrema-esquerda, mano. Afonso, desculpa lá, eu não te interrompo. Tudo vale para desapossar o PS do poder. Ainda que se tenha de contrariar aquilo que sempre se defendeu antes, ou seja, de que a legitimação do exercício da ação governativa deveria ser feita pelo partido vencedor das eleições. Eu, por acaso, nunca pensei isso.
Mas quem pensou isso, e o disse e o afirmou, foi o PSD e o Dr. Rui Rio, muitas vezes. Aliás, ele foi confrontado com isso, numas declarações que terá produzido em 2018 e depois meteu os pés pelas mãos para tentar justificar o injustificável. Olha, E como é que ele poderia ter recitado o poema de Camões, mudam-se os tempos, mudam-se as vontades. Mudam-se as vontades, claro, mas há aqui um problema. Há aqui um outro problema. É que... O Jorge Moreira da Silva é um problema. É um problema, mas também, por exemplo, é um problema, isto que eu vou dizer, é que o doutor Rui Rio, o que é que fez nesta entrevista? Foi fazer crer aos seus eleitores que é irrelevante votar no PSD ou no Chega. É irrelevante, porque ambos defendem as mesmas coisas. São contra a corrupção, são a favor da diminuição dos deputados, são a favor da diminuição dos subsídios Rabo de peixe. no rabo de peixe. E portanto... A grande questão dos Açores são os subsídios. É irrelevante. Aliás, quem disse esta frase, que o Rui Rio fez crer que é irrelevante votar no PSD ou no Chega, foi o Dr. Pacheco Pereira. Foi o Dr. Pacheco Pereira que disse isto. Mas o Dr. Lobo Xavier, que é do CDS, e que também, assim, envergonhadamente, muito envergonhadamente, mas também está no caldo dos Açores, também está no caldinho com o Chega, o Dr. Lobo Xavier, o que vem dizer? Formalmente, nos papéis, ou seja, no projeto do Chega, o projeto do Chega não ofende nenhum democrata liberal. Foi o que o Dr. Lobo Xavier disse. E, portanto, se não ofende nenhum democrata liberal, também acha, provavelmente, que é irrelevante votar no CDS ou no Chega. Pois. E é assim, estas coisas em política custam caras. O Dr. Rui Rio e o PSD, o CDS, podem ver, provavelmente, muitos dos seus eleitores escolherem o Chega em detrimento destes dois partidos. Podem perfeitamente correr esse risco. Mas achei graça, porque aí até achei a roçar assim um pequeno laivo de inteligência no Dr. Rui Rio. Que foi quando desculpa, agradeço, já vamos avançados no tempo, agradeço-te que... Sim, mas foi só isto. Foi colocar a vitória quase segura do professor Marcelo nas presidenciais como uma vitória do PSD e uma derrota do PS. Foi isto que ele tentou. Sim. A última coisa que diz é isto. A vitória. O PS está completamente destruído, está completamente dividido. Portanto, se Marcelo ganhar as eleições, isto é uma derrota do Partido Socialista. Quando todos nós sabemos, e é mentiroso, porque ele sabe perfeitamente. Aliás, o Marcelo Rebelo de Sousa sabe perfeitamente que só é possível ser eleito se tiver votos do eleitorado socialista. Isso é uma questão de contas. É facílimo fazê-las. Bem, vamos mudar, estamos adiantados. Eu gostaria de falar desta vez de Moçambique e da tragédia que está a suceder em Moçambique, quer pelos vistos com o Estado Islâmico, quer inclusivamente com a Renamo. Começo pela Lídia. Gostaria que falasses de Moçambique e... Lígia. Oi, ora lá está. Esta semana foi o ministro dos Negócios Estrangeiros da Arábia Saudita visitou Moçambique e condenou os ataques terroristas que têm sido perpetrados portanto, em Moçambique, especificamente, principalmente em Cabo Delgado,
e que já fizeram 2.000 mortos e 500.000 pessoas deslocadas. Portanto, é de facto uma grande tragédia que está a acontecer. O interessante de tudo isto é que é ser a Arábia Saudita a dizer isto, não é? Porque estes ataques são atribuídos ao Daesh, ao Estado Islâmico, e o Estado Islâmico, sabemos ou suspeitamos, não é? Ou todos suspeitam, que portanto, tem o apoio da Arábia Saudita. Portanto, além disso, evidentemente, foi no início também um grupo que foi criado pelos Estados, com o apoio dos Estados Unidos para combater a Al-Qaeda. E tudo isto, no meio desta tragédia toda que está a acontecer em Moçambique, o que acontece é que é a própria Arábia Saudita, que na verdade está mais do que culpada, não é? Digamos assim, não está inocente, pelo menos, na criação e na manutenção do Estado Islâmico, que vem efetivamente a Moçambique dizer que lamenta muitíssimo e que não há nenhuma religião que deva ser, portanto, que possa apoiar uma questão destas. Claro que nós nos lembramos também que a Arábia Saudita, ainda há pouco, um dos membros da família real, ainda há pouco tempo, foi responsável pela morte daquele jornalista. Pois. Mas olha, Lídia, e o que é que achas do silêncio, quase silêncio, da Organização dos Estados Africanos, o quase silêncio da ONU? Sim. O quase silêncio da ONU, e inclusivamente o que é um pouco estranho até para mim, da potência regional que é a África do Sul. O quase silêncio da ONU é muitíssimo estranho, principalmente porque o secretário-geral da ONU, como sabemos, é português e, portanto, é de facto alguém que deveria ter, em termos da lusofonia, de países lusófonos, outra sensibilidade, não é? Que não tem, que não está a ter. Mas, no geral, todo o mundo praticamente ignora esta questão em Moçambique. Portanto, a África normalmente é um pouco, como é de dizer, um pouco esquecida, não é? Portanto, e a União Africana, o que é que dizes? A União Africana e a África do Sul? Não era Pois não sei, era suposto, naturalmente era suposto, e é estranho que de facto não haja nenhuma posição, e provavelmente não haverá nenhuma posição porque também em Moçambique há muitos interesses económicos hoje em dia que económicos não digo, até são interesses mais cleptomaníacos, porque efetivamente Moçambique está a ser despojado de muitas das suas riquezas por uma série de países. E, portanto, a própria instabilidade de Moçambique pode ajudar a que tudo isto se faça até com um bocadinho de menos problemas, digamos assim, porque as atenções estão desviadas para uma tragédia mais humanitária. E, portanto, de facto, é estranho que não haja mais posições e que a posição conhecida até seja uma posição que parece um pouco hipócrita, que é a da Arábia Saudita. Olha, Zé Afonso, qual a tua opinião? Concordas com a Lígia? Achas que o secretário-geral da ONU, do modo geral, se tem portado à altura? A União dos Estados Africanos também, qual o papel dela e da África do Sul? E também a Lígia não falou, mas era interessante falar da Renamo também e dos efeitos da corrupção em Moçambique na fragilidade do Estado moçambicano. O que é que tu achas? Muito bem.
Subscrevo uma parte da análise, já me tirou algum trabalho, a Lígia fez uma análise lúcida e com a qual eu concordo, em quase tudo. Acrescentaria aqui alguns aspectos que ela não falou e que eu reforçaria. Primeiro, a iniciativa, sou juiz em causa própria, mas esteve muito bem esta semana o CDS e o seu líder parlamentar, Telmo Correia, ao chamarem, agendaram, estão a tentar agendar, uma reunião no Parlamento com o nosso Ministro dos Negócios Estrangeiros sobre o tema. Acho que é uma iniciativa louvar, atrasada, mas nunca é tarde, mas nunca é tarde para se falar do tema, e, portanto, muito bem. O silêncio da ONU e do seu secretário-geral é absolutamente ensurdecedor e incompreensível. Aliás, eu já aqui fiz, ao longo dos nossos programas, várias referências à inutilidade prática para Portugal, para a CPLP, para os nossos países irmãos, do facto de termos um secretário-geral que fala português e que até foi primeiro-ministro do nosso país. De facto, eu percebo que a agenda da ONU não é de Portugal, mas não percebo, de facto, este silêncio. E é incompreensível. É a defesa da paz. É a defesa da paz para que a ONU foi criada. Desculpa, isto é, do ponto de vista dos números, do ponto de vista regional, do perigo que isto representa regional e em todo um continente, etc., isto é muito mais do que apenas, e passo aqui, entre aspas, o apenas, os mortos que a Lígia já referiu, ou os ataques que referiu. Isto pode ser a ponta de um iceberg, pode ser um problema muito maior do que o que já é, mas que é, à escala de Moçambique, um grande problema. Estamos a falar de um país que já foi dos mais pobres do mundo, ainda é um país com grandes dificuldades de implantação da democracia, está a ser, os chineses estão a aproveitá-lo muito bem, mas outras potências também, está a ser dizimado nas suas riquezas naturais e que são muito maiores que aquilo que muitas vezes nos foi dito ao longo dos anos, e na escola e tudo. Moçambique é um país com enorme potencial turístico, do mar, de peixe, de agricultura, etc., até de recursos naturais, muito maior do que aquilo que nós pensamos e do que nos dizem, um país com enorme potencial e que está a ser aproveitado, está a ser explorado, esse é o termo, por grandes potências regionais e sobretudo pela China. Dizer aqui que também não percebo, de facto, para que é que nós temos uma estrutura chamada CPLP, para que é que serve num momento destes. É totalmente... E também aqui, até a própria Commonwealth também seria aqui chamada, porque é que também não intervém. E, portanto... Sim, porque o problema é transversal, vai para a Tanzânia, vai para o Quênia. Eu espero que se calhar um dia destes o Sr. Secretário-Geral da ONU se lembre do que foi feito. Por exemplo, eu acho que vamos chegar a um ponto deste, um dia destes a sociedade portuguesa tem que se mobilizar, como nos mobilizámos e muito bem, foi um grande momento de Portugal, quando nos mobilizámos por Timor, eu acho que está a chegar a hora de nos mobilizarmos igualmente por Moçambique. E portanto, essa é a minha opinião, é muito grave e temos que ser muito solidários com aquele povo que ainda há tão pouco tempo sofreu tanto com um desastre natural, sofre tanto há tantos anos com tanta fome, tanta miséria. É o momento de darmos as mãos por um abraço para Moçambique novamente. Mário, então é o momento da CPLP, e se a CPLP não fizer, pelo menos em Portugal, de haver movimentações a favor de, nomeadamente, de envio, pelo menos se não de tropas, pelo menos de instrutores militares para Moçambique, para combaterem essa, pelo menos instrutores militares. Eu penso que temos que funcionar em termos de peso político sério nestas questões. E, portanto, admito que só uma organização como a ONU e a própria União Europeia pudessem ter uma estratégia que determinasse uma intervenção primeiro política e depois eventualmente armada nesta solução. Tanto quanto eu sei, o PS e o PSD
já se movimentaram no Parlamento Europeu para que a Comunidade Europeia se pronuncie sobre estas matérias. O Nuno Melo também. Pronto, e o Nuno Eu não Melo... falei nisto. Sim. E, portanto, eu entendo que o peso político do Parlamento Europeu e da União Europeia vai ser, obviamente, muito, se calhar, até mais eficaz do que a própria ONU seria. Mas também estranho, porque acho que também o silêncio da ONU sobre esta matéria também me parece bastante preocupante. Sobre o resto, concordo com a maioria das questões que a Lígia e o Afonso colocaram. Olha, saltamos então agora para o Brasil, muito rapidamente, para falarmos destas eleições que parece que ditaram uma mudança no Brasil e uma, segundo as opiniões mais divulgadas, uma derrota do Bolsonaro. Será que o Brasil tem alguma esperança de vir a ter os terraplanistas bolsonaristas derrotados muito brevemente? Ora bem, eu penso que, se é que posso começar por mim... Podes começar. Penso que, de facto, há uma derrota consistente de Bolsonaro nas eleições municipais e estaduais brasileiras. Existe, é uma derrota vincada, mas isso não quer dizer que o PT tenha ganho influência política em detrimento do PSL. Todos a grande maioria dos deputados, prefeitos, que foram apoiados pelo Bolsonaro, foram derrotados nas eleições. E, portanto, isto é uma derrota de peso para o próprio Bolsonaro. Agora, o que é que isto significa neste Brasil? Nós sabemos perfeitamente que o Brasil é uma panóplia imensa de partidos políticos, é um quadro muito fantasiado de interesses, alguns perfeitamente obscuros, e diria que não foi uma vitória, digamos, das forças democráticas no Brasil, mas foi uma pesada derrota de Jair Messias Bolsonaro, isso sim. Tu concordas com isso, Lígia? Afinal de contas, o PSOL é o partido... Bolsonaro. Não, PSOL não. PSL. Isso é o ex-partido do Bolsonaro. O Sim. PSOL, Partido Socialista do Socialismo e Liberdade, é assim o nome do partido. Partido do PSOL com o Guilherme Boulos, que vai à segunda volta, um partido que corresponde mais ou menos ao nosso bloco de esquerda, vai à segunda volta, foi uma fração, resultou de um fracionamento do PT, vai à segunda volta na maior cidade do Brasil. Com um prestígio enorme. E a dirigente do PCdoB, a Manuela Dávila, vai à segunda volta em Porto Alegre. Como disse o Mário, e eu concordo, de facto, a quantidade de partidos resultantes principalmente de decisões dos grandes partidos brasileiros, a quantidade de partidos que existem no Brasil é imensa e, portanto, efetivamente, mas de qualquer modo, tudo se joga entre, neste momento, Bolsonaro, acho eu, se vai jogar entre Bolsonaro e o PT.
porque dificilmente algum partido vai ter a preponderância que tem, que ainda tem o PT. Vamos ver o que é que Lula da Silva poderá fazer. Não estamos esquecidos de que Lula da Silva não pôde ser candidato, porque senão Lula da Silva teria sido o candidato eleito e hoje Bolsonaro não seria Presidente da República. E, portanto, eu penso que Lula da Silva ainda não terminou a sua carreira política. Acho que Lula da Silva continua a ter dentro do Brasil muito apoio, muitos eleitores, e por isso eu estou sinceramente expectante quanto às próximas eleições, porque efetivamente estas eleições correspondem a uma derrota, é verdade, de Bolsonaro, correspondem, mas é uma derrota moral, vamos lá ver, isto não dá mais do que isso, porque ele, pelos vistos, apoiou 17 não, 50 e tal, e foram eleitos 13, dos 56, salvo erro, 56 candidatos, ele apoiou 56 candidatos e foram eleitos 13. Sim, sim, foi um esbarrão-dance total. O que acontece é que, efetivamente, não há... Isto é evidente que é uma derrota, mas é uma derrota moral, porque, basicamente, isto não vai beliscar Bolsonaro em nada. As próximas eleições, sim, e a conjuntura internacional, no meu entender, a conjuntura internacional vai dar um grande... E a tragédia da pandemia no Brasil? Achas que ele não será arrumado, como, de certo modo, foi Trump pela pandemia também? Eu penso que Trump não foi arrumado pela pandemia, atenção. Há quem entenda que sim, eu sou dos que entendem que sim. Ele foi arrumado pela pandemia. Ajudou, mas não foi arrumado pela pandemia e Bolsonaro também não vai ser. Aliás, eles são especialistas em contra-informação, não é? Portanto, eles são especialistas em modificar os dados, são especialistas naquilo que hoje se chama pós-verdade e, portanto, não é mais do que mentira. E, portanto, como são especialistas nisso, dificilmente ficam encurralados numa situação como esta, numa pandemia como esta, porque têm sempre uma série de subterfúgios a que podem recorrer. Eu, sinceramente, não penso que Trump tenha sido derrotado pela pandemia e também penso que Bolsonaro não será derrotado pela pandemia, mas vai ser enfraquecido pela pandemia e vai ser enfraquecido pela conjuntura internacional. Oxalá não aconteça nada com a tomada de posse de Biden, porque quando tivermos a tomada de posse de Biden, eu penso que Bolsonaro começará a partir daí lentamente a enfraquecer. E depois espero que o golpe de misericórdia seja nas próximas presidenciais. Zé Afonso, muito rapidamente, se te for possível. Muito rápido. Primeiro, o processo ainda não está completamente fechado. Segundo, estamos a falar de um país enorme que tem só 5.750 municípios e vocês estavam aí a falar de números de dezenas de municípios que claro, que com dimensões diferentes, mas a dimensão do país é tal e estamos a falar de um horizonte deste, vocês estavam a falar de Bolsonaro em 70 ou lá que foi, portanto, não era dizendo. Isto para dizer o quê? A leitura que fizeram está enviesada desde o princípio, porque o Bolsonaro, como sabem, não tem partido de suporte. Apoiou, de facto, candidatos, tem candidatos. Eu não estou a defender o Bolsonaro, estou a tentar fazer uma leitura apenas e tenho uma má notícia para vos dar e não sou eu que a dou. É a BBC News Brasil, cuja notícia diz assim: eleições municipais 2020, avanço da direita, abstenção recorde, e mais 3 destaques nas urnas. Depois, mais à frente, a mesma notícia diz recuo da esquerda e avanço das jovens lideranças. Partidos de centro-direita avançam em prefeituras. Eu estou só a ler assim, ao de leve, maior abstenção em 20 anos. Um grande artigo da BBC News sobre as eleições brasileiras. E, portanto, depois, ao contrário do que dizem, nomeadamente aqui a dada altura fala-se, por exemplo, diz assim: a principal entre a diferença do peso político do Bolsonaro nessas eleições em relação a outros presidentes é a falta de apoio de partido. Tradicionalmente, a sigla de um presidente eleito avança bastante na eleição municipal 2 anos depois.
mas Bolsonaro não está afiliado em nenhuma sigla. A recuperação de Marcelo Crivella no Rio de Janeiro é uma indicação da força de Bolsonaro. Portanto, não correu assim, e no Rio de Janeiro pesa, não é? Portanto, uma fala de um grande município, uma grande cidade, uma grande... E, portanto, não é totalmente verdade aquilo que disseram. Primeiro, um reforço da direita, dos partidos centro-direita, um recuo da esquerda, globalmente falando, e não podem extrapolar, porque de facto não é extrapolável por o simples facto do Bolsonaro não ter um partido de suporte. E eu, só para terminar o tema, só vos digo o que já disse. Para mim, é verdade que a saída de Trump enfraquece claramente o Bolsonaro, e não estou a ver o Bolsonaro com a inteligência ou com a esperteza de fazer o golpe de asa e de encontrar novos parceiros. Eu acho que ele não é suficientemente esperto. Se fosse o Trump, fazia-o à vontade. Eu acho que o Bolsonaro não fará isso e, portanto, ficará de facto fragilizado. Mas eu acho que a grande derrota do Bolsonaro pode ser uma. O Bolsonaro é derrotado não pela pandemia, não pelos Estados Unidos, é se for apanhado nas malhas da corrupção. Eu acho que o Brasil está muito marcado pela história da corrupção e do PT. E tudo. Sim, os filhos dele, os filhos deles são conseguir passar, e alguns deles, se alguns, o Flávio tem a vantagem de ser senador, outros não têm e portanto, os processos podem avançar, não é? Eu acho que o Bolsonaro, se conseguir levar o mandato até ao fim, limpinho, sem nenhuma mancha de corrupção que o afete diretamente, pode, apesar de tudo, e as sondagens têm-no indicado, partir com vantagem para as próximas eleições presidenciais no Brasil. Não tenham dúvidas disso. Agora, o tempo dirá quem é que tem razão e eu espero que o Brasil encontre um presidente... Eu acho que existe já uma certa aproximação entre o Guilherme Boulos e o PSOL e o Lula, não tanto com o PT, mas com o Lula, acho que até já tiveram uma reunião. E, portanto, é natural que se comece a preparar... E com o Ciro Gomes, que é também importante, tem importância também no espectro político brasileiro. É provável que se esteja a pensar em construir uma frente democrática alargada, capaz de se bater e derrotar Bolsonaro nas próximas eleições. Mas eu acho que ainda é muito cedo para... Agora, não tenho dúvidas nenhumas que pode não foram forças progressistas de esquerda que ganharam as eleições municipais, houve muitas forças, pequenos partidos, que, como dizia o Afonso, e alguns de centro-direita e tal, mas também a verdade é que a procissão vai no adro. E eu creio que estão neste momento entre o PT, o PSOL e outros, para PCdoB, etc., estão provavelmente a trabalhar no sentido de arranjar uma grande frente democrática que corra com este Bolsonaro do poder. Então estamos chegados ao fim. Foi um prazer muito grande estar convosco e despedimos com amizade. Até ao próximo Politicando, repetindo o nosso pedido para que subscrevam o nosso canal no YouTube. Um abraço para todos e um abraço para os nossos ouvintes. Politicando, todas as semanas, na Rádio Transforma. Com Eldad Mário, Lígia Porto Vedo e José Afonso Ferreira. Moderação de Henrique Prior.